Graça e a paz, uma boa tarde a todos. Voltamos em nome de Jesus, porque tudo que fazemos tem que ser em nome de Jesus. Até os nossos erros são cometidos em nome de Jesus, não para glorificá-lo ou para envergonhá-lo, mas para que nós possamos ser aprimorados. Boa tarde, Fernando. Graça e paz. Boa tarde, graça e paz. Será o nosso último programa 2020, graças a Deus. Por favor. Que a graça e a paz do Senhor inunde o lar de todos os irmãos. E, bem lembrado, já deixando aqui o contato da rádio, é o 4203-4009. Você pode estar ligando, nossa irmã Sara, que é sonoplasta, estará atendendo. E também o WhatsApp, que é o 94046-8472. 94046-8472. Os irmãos aí podem acompanhar a rádio pelo aplicativo Rádio Fonte Vida. E a live também pela página da Igreja Presbiteriana Novo Campo Limpo. E também pela página da Rádio Fonte Vida, pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A Sara não é só sonoplasta, é nossa diretora, né? É quem nos dirige, quem nos corrige, quem nos suporta, nos dá toda assistência. Obrigado, Sara. Obrigado por estar aqui esse ano com a gente, tá bom? Deus dê graça na sua vida, tá bom? Amados, hoje nós vamos apresentar a segunda parte do nosso estudo de Hebreus. E não é querendo me vangloriar não, Fernando, mas eu terminei ontem à noite. Cara, eu fiquei impressionado como ficou bom o trabalho. Eu espero que reflita aqui no programa o quanto eu fiquei feliz com o trabalho que eu fiz. A gente vai apresentar daqui a pouco. Antes, eu gostaria, Fernando, ler um pequeno trecho da Bíblia, fazer uma oração, aí a gente... Tá bom? Está na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo e consertado inúmeras vezes Pedro, capítulo 1, verso 16. Nossa, abri em cima aqui no aplicativo, hein? Amém. Eu vou ler e a gente vai fazer uma reflexão rápida aqui. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amém. O que nós temos aqui, meus amados? Pedro, aquele que foi selado por Jesus como líder da sua igreja, como o líder do colégio apostólico, aquele que iniciou a conversão dos gentios. Depois a sequência foi principalmente Paulo com Pedro junto, mas com a conversão de Cornélio, Pedro, alguns anos depois, teve que se justificar perante os judeus da igreja de Jerusalém, porque ele estava participando do evangelho para gentios, né? E ele explicando a ação gloriosa de Deus. Pedro, que passou 3 anos convivendo com Jesus. Jesus morava na casa de Pedro. Tudo indica que Jesus morou na casa de Pedro. Pedro, que negou 3 vezes Jesus. Pedro, que quando Jesus vai consertar o seu colégio apostólico, pergunta 3 vezes para ele se ele amava o Senhor. Nós temos aqui um Pedro maduro, dizendo que tudo que ele está escrevendo e outros escreveram não é fábula, não é invenção, é a verdade
e eles são testemunhas oculares da majestade de Jesus. O Deus vivo havia caminhado com eles. O Deus vivo havia comido com eles. O Deus vivo havia multiplicado pães e peixes. O Deus vivo havia transformado e iria e vai transformar pelos séculos milhares e milhares e milhares de vidas. Então é Pedro dando o seu último, talvez um dos seus últimos testemunhos de forma escrita. Acredita-se que Pedro não sabia escrever, mas ele tinha um amanuense, alguém contratado para escrever por ele. Na primeira carta foi Silvano, que a tradição diz que é o mesmo Silas que esteve com Paulo na prisão, tá bom? Então eu gostaria de fazer uma oração. Você tem algum pedido, Fernando, de oração? Essa oração por minha tia chamada Suélia. Suênia? Soélia. Soélia. E também meu tio chamado Arielson. Arielson, tá bom. Vamos orar para que Deus venha salvá-los. Pela Suélia, o Arielson, né? Isso. Por salvação, para que eles sejam impactados pela experiência de Jesus. Não vou nem falar da palavra, pela experiência de Jesus. Você sabe que a palavra sem experiência, ela não é nada. A palavra, ela tem que entrar e ferir o ego do homem. Se ela não ferir o ego do homem, ela não faz o propósito de salvação. Vamos orar pela família do presbítero Pedro. Amém. Nós estamos no final de ano. A saudade deve estar grande lá, grande mesmo. É o que eu tenho falado, há feridas que só Deus para curar, para sarar. Vamos agradecer a Deus pelo ano que tivemos, entendeu? Porque estamos chegando no final do ano. Apesar dos tropeços da caminhada, estamos guardando o principal, a confissão de Jesus. Orar pelas nossas igrejas, congregações, Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, Rua Xingu, número 12, Igreja Presbiteriana Embu, Rua Santa Catarina 715, Alto do Jardim Silvia, tá bom? Pela vida do nosso pastor, pelas nossas vidas, nossas famílias, e que Deus continue nos agraciando com a revelação dele, tá bom? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, já apresentamos nossos pedidos, a gente vem em teu nome, Senhor, orar pelas autoridades, Senhor. Se a vida é dura para nós, que temos o compromisso de nos mantermos, imagino que deva ser duro para os homens e mulheres chamados por Deus, comissionados por Deus para comandar centenas de milhares e milhões de vidas. Senhor, ajuda as nações, ajuda os povos, ajuda os governantes a olharem para Ti, a conseguirem Te enxergar, a permitirem que os seus corações e suas mentes sejam iluminados e influenciados por Ti, Senhor. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, agradecendo, Senhor, pelo Teu socorro. 2020 parecia não chegar ao fim, mas estamos aqui confessando a Ti, Senhor. Agradecemos as oportunidades e pedimos que o Senhor continue nos guardando. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amados, eu quero começar com o estudo. Eu vou fazer uma
rememoração da primeira aula. Hebreus, Jesus, o sumo sacerdote, o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente. Jesus, Hebreus 3, 1b. A quem? Misteriosas origens. Primeiro, definir. É carta ou epístola, livro, tese, homilia ou pregação, ensino ou estudo. Carta ou epístola, livro ou tese, homilia ou pregação, estudo ou ensino. Isso pode dar a linha das questões geográficas, de onde foi escrita, para quem, para que local, para que grupo, quem é o seu autor, as possibilidades de autoria. Consegue se entender pela questão interna da carta que foi um crente de segunda geração. Não se sabe ao certo se foi um crente gentílico, um crente de origem grega, com bastante conhecimento da condição do judaísmo, ou se foi um crente judeu convertido ao cristianismo. Pode ser os dois. Eu particularmente acredito que seja um crente de segunda geração, de origem gentílica, de origem grega, que teve acesso, teve oportunidade e curiosidade de estudar a Septuaginta. O que era a Septuaginta? Era a tradução para o grego do Antigo Testamento hebraico, da Torá. Então, você consegue ver na abordagem que ele faz, uma abordagem indo pelo caminho de quem estudou a Septuaginta. Você está entendendo? Você não consegue ver uma condição de um judeu nato na sua interpretação, mas são elementos menores, mas substanciais. A gente consegue tirar alguns suspeitos: Paulo, Barnabé, Silas, Marcos, que são todos de origem judaica, de origem de Jerusalém, e possivelmente todos eles tiveram contato muito próximo ou direto com Jesus. Se não faziam parte do corpo de discípulos de Jesus, estavam ao redor. Então, não poderiam dar o testemunho de que ouviram de outros a existência de Jesus. Eles mesmos contemplaram. Quais os possíveis candidatos? Não que exclua outros. Pode ter um outro que a gente não consegue visualizar, que está muito bem escondido. E isso não é a ênfase da carta, do estudo. Lucas, Clemente de Roma, Apolo, Priscila, Tito. Alguns. Um excurso sobre essa questão da autoria, e a frase final de Orígenes, que foi um patrício do século II, final do século II, metade do século III. Somente Deus sabe com certeza quem escreveu a carta. Foi a frase de Orígenes. Uma sabedoria que a gente tem que guardar. A estrutura do livro. Agora já a aula de hoje. A estrutura. 1 a 2:18. O melhor mensageiro, o Filho. 1 a 3. Qualificações. 1 de 4 a 14. Superioridade aos anjos. 2 de 1 a 4. O perigo da negligência. 3 1 a 4:13, o melhor apóstolo. 3 de 1 a 6, superioridade a Moisés. 3, 7 a 19, o perigo da descrença. 4 de 1 a 10, superioridade do seu repouso. 4 de 11 a 13,
o perigo da desobediência. 4:14 a 7:28, um melhor sacerdote. 4:14 a 5:4, comparação com Arão. 5:5 a 7:25, a ordem de Melquisedeque. 5:6, nomeado. 5, de 7 a 10, autor da salvação. 5:11 a 6:12, o perigo da imaturidade. 6:13 a 20, precursor. 7, de 1 a 17, um sacerdote vivo. 7:18 a 25, constituído por juramento. 7:26 a 28, relação com o sacrifício. 8:1 a 9:28, uma melhor aliança. 8:1 a 13, o estabelecimento da aliança. 9, de 1 a 10, o conteúdo da antiga aliança. 9:11 a 28, Cristo e a nova aliança. 10:1 a 31, um melhor sacrifício. 10, de 1 a 4, impotência da lei. 10:5 a 18, a oferta de Cristo. 10:19 a 31, o perigo da rejeição. 10:32 a 12:29, um melhor caminho, a fé. 10:32 a 39, a necessidade da fé. 11:1 a 40, exemplos da fé. 12:1 a 17, o exercício da fé. 12:18 a 24, o objetivo da fé. 12:25 a 29, o perigo da rejeição. 13:1 a 25, conclusão, a prática da fé. 13:1 a 6, nas relações sociais. 13:7 a 17, nas relações espirituais. 13:18 a 25, saudações pessoais. Por que eu fiz questão de trazer isso e falar cada uma delas, Fernando? Para demonstrar o quanto essa carta é preciosa, o quanto esse escrito é valoroso, é precioso, é profundo, ele avança no objetivo da nossa fé, na pessoa de Jesus. Ele estabelece uma moldura para o conteúdo de Jesus. Ele estabelece parâmetros para que a gente fortaleça a nossa crença na pessoa de Jesus. Jesus, depois que você faz um estudo mais avançado de Hebreus, Jesus deixa de ser uma promessa, se transforma numa realidade que você pode viver. A fé sai do experimental teórico para o prático realista. Sai do campo experimental, ou seja, Jesus não é mais um assunto de domingo à tarde ou domingo de manhã. Jesus é um assunto para todos os momentos. Se a gente quiser ser preservado, ter sucesso na vida, quanto mais próximo de Jesus, mais próximo do sucesso nós estamos. Então, por que eu trouxe essa estrutura? Para a gente ver que o livro de Hebreus, junto com Gálatas e Romanos, é o tripé da teologia paulina. É o tripé da teologia da igreja hoje. Porque os evangelhos, eles trazem a palavra de Deus, a notícia de Deus, mas não doutrina perfeitamente. E Paulo é o grande pedreiro, é o construtor que constrói a estrutura do cristianismo. E Paulo está aqui, lembrando, o autor
das cartas está escrevendo à sombra de Paulo. É impossível você estudar Hebreus e não ouvir Paulo falando, mesmo que de longe. A linha de evangelização de Paulo, Abraão, exílio, Êxodo, Davi, exílio, Salmos, Esperança e Messias, está aqui. Nós vamos ver isso daí agora. A superioridade de Cristo, superior aos profetas. Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento por ser o próprio Filho de Deus, herdeiro do universo, Criador, reflexo exato da natureza divina, sustentador da vida no mundo, purificador dos pecados, o exaltado e, por conseguinte, a última e mais excelente palavra de Deus ao homem. 1 a 3a. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos. Atos 7:53. Superior aos anjos. É superior aos anjos por ser o Filho divino e Criador eterno. 3b a 2:18. E mesmo o ato de se tornar melhor que os anjos mediante encarnação e morte foi uma ocorrência temporária. Cristo momentaneamente se fez tão pequeno quanto eu e você. Cristo, ao nascer, precisou ser colocado numa manjedoura porque não tinha outro local mais seguro para receber aquela criança. O Rei do Universo passou a sua primeira noite vivo dentro de uma manjedoura. O que é manjedoura? Manjedoura é um pote, é uma gamela onde se alimentam os animais. É um comedor de burro. É onde o burro, onde a vaca, onde o cavalo são alimentados. É um local sujo. É um local desconfortável. Mas era o número exato para aquele que estava se humilhando por amor a nós. Glória a Deus. Era necessário que tivesse se tornado humano para ser aquele que por sua morte pudesse levar a humanidade decaída de volta à dignidade criada por Deus. Cristo veio para nos comprar de volta, sendo que não tínhamos e continuamos não tendo valores. Porque se a gente baixar a guarda no segundo seguinte, Fernando, nós estamos pecando. Nós estamos ofendendo Deus novamente. A salvação traz consigo a necessidade de vigilância. Crente que se converte e fala assim, estou na paz, posso fazer o que eu quiser, não se converteu. Você trabalha com arma de fogo, você sabe que você é obrigado a ter aquela arma do seu lado, mas existe um preço caro em tirar ela do coldre e utilizar. Vigilância. Você está entendendo? A vida exige, nos cobra vigilância. Em seu ato sacrificial, Cristo foi revestido de imensa honra. Exortação para que os leitores originais não abandonem sua profissão cristã. Profissão é de professar, de confissão. 2, de 1 a 4. Vocês não vão achar, ser crente é por causa do dinheiro. Não, profissão é confissão. É um substantivo. Superior a Moisés, na posição de filho divino, acima da família de Deus, Jesus Cristo é superior a Moisés, mero servo
na família de Deus, 3, de 1 a 6. Cristo saiu de coautor do universo para a condição de filho, e filho que morreu, e morreu humilhado, morreu rejeitado. É preciso que a gente tenha em mente a grandeza do sacrifício de Jesus por nós. A geração que saiu do Egito sob a liderança de Moisés, mas morreu no deserto por causa da indignação divina contra a rebelião, serve de exemplo e de advertência, 3, 7 a 19. Tem por objetivo evitar o juízo de Deus em consequência da incredulidade. Superior a Josué. Josué entrou com Israel na terra prometida. Cristo conduzirá os crentes ao lugar de repouso eterno. Glória a Deus. Onde Deus descansa da obra criadora. 4, de 1 a 10. Olha que coisa linda, Fernando. Cristo vai nos conduzir ao lugar de repouso eterno. Ele vai ser nosso guia até o último momento que nós encontraremos com o Pai. Seja a profundidade desse encontro, mas estaremos na seara do Senhor, definitivamente, fisicamente protegidos por Deus. Davi refere-se ao lugar de repouso de Israel como lugar ainda não atingido. Lembra que eu falei dos Salmos? Começou aqui, ó, Salmos 95, 7 a 11. O livro de Hebreus, ele fala de um monte de salmos. Tem 2 salmos que eu não consegui abordar, que é tanto material, que é o Salmo 2 e o Salmo 8. Eu só abordei 2. O Salmo 110 e o Salmo 95. O autor exorta os leitores a entrarem no descanso celestial por fidelidade e profissão cristã. Profissão novamente, confissão. 4, 11 a 16. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, 12a. Apostasia, boas obras e o desviar-se da apostasia são elementos necessários para demonstrar que a profissão de fé cristã é legítima. Os crentes devem provar que sua externa profissão de fé se origina de uma realidade interna. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Hebreus 3:15b. Superior a Arão. Cristo é superior a Arão e os sucessores no sacerdócio. 5:1 a 12:29. Vejamos as semelhanças. Primeira, Cristo foi divinamente nomeado ao sumo sacerdócio, tal qual Arão. Arão também foi divinamente nomeado. Deus separou Arão, já olhando para Cristo. Cristo tem afinidade igual a Arão ao compartilhar de nossa experiência humana. 5, de 1 a 10. Cristo teve que nascer para sentir nossas dores, para viver nossa natureza. Não de pecadores, mas de seres humanos, dependentes de Deus. Querer furtar-se da morte no Getsemane demonstra sua humanidade. Quando Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim, ele está mostrando que a sua humanidade é viva e traz escolhas. Mas não seja a tua vontade, a minha vontade, assim a tua. Até no sofrimento, a sua humanidade ele soube controlar. Ele soube trazê-la reverente a Deus.
uma longa exortação nos conduzindo da infância à maturidade espiritual. 5:11, 6 a 20. A possível apostasia em renunciar a Cristo publicamente, indo a seus leitores como cristãos, dá o caráter grave e muito mais que uma simples desobediência temporária. Elementos da superioridade de Cristo sobre Arão e descendentes. Cristo somente por um juramento, Arão não. Cristo eterno, Arão tinha que ser substituído. Uma hora, seus filhos encaram, porque Arão não tinha mais condições. Morreu. Cristo não é pecador, Arão era. Cristo lida com realidades celestiais, Arão com símbolos terrenos. O cordeiro, o candelabro, o fogo, nada celeste. Cristo se oferece a si mesmo como sacrifício que jamais precisará ser repetido. Arão precisa de repetitivas ofertas de animais inferiores que desmascaram a ineficácia. Todo ano Arão tinha que repetir o mesmo sacrifício. Jesus foi uma vez só, definitivo, inerrante, irrevogável. O Antigo Testamento predizia a chegada de uma nova aliança, tornando o antigo pacto araônico obsoleto. Jeremias 31, de 31 a 34. Melquisedeque, alicerçando-se na declaração de Salmos 110:4, de que o rei messiânico seria segundo o padrão de Melquisedeque, o autor de Hebreus descobre diversos paralelos entre Cristo e aquela misteriosa personagem do Antigo Testamento, a quem Abraão deu uma 10ª parte dos despojos depois da batalha na qual resgatou Ló de seus captores. Gênesis 14, de 1 a 24. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, versículo 4. É Davi apontando o Messias. É Davi aceitando a promessa de Deus que de suas entranhas sairia um rei que jamais seria destituído. Obra de fé, obra de obediência, obra de coração convertido, coração circuncidado, verdadeira aliança. A circuncisão simboliza aliança. Quem circuncidou o coração verdadeiramente foi Davi. 1 Samuel 13:14, Deus fala para Samuel que ele encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Repete em Romanos. Paulo replica em Romanos. Um homem que teve o seu coração amoldado segundo a expectativa de Deus. Quisera eu ser um pedaço de Davi. Melquisedeque era sacerdote de Deus, assim é Cristo. Melquisedeque significa rei da justiça. Era rei de Salém, paz, e justiça e paz são temas do ministério de Cristo. A ausência de registros de Melquisedeque, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha origem, não tinha fim. Não se sabe de onde veio, não se sabe para onde foi. Tipifica a eternidade de Cristo como Filho de Deus.
Ele foi nos dado como presente. Voltou para o Pai, retornará. Mas não sabemos o caminho que ele percorre, que ele percorreu. Não sabemos a data do seu retorno. Sabemos parte das circunstâncias. Melquisedeque abençoou Abraão e o maior abençoa o menor. Cristo nos abençoa todo o momento. Superioridade de Cristo sobre Arão, quando Abraão dá a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos. Quando Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque, ele está sujeitando a si, a Arão, seu irmão, a toda a raça humana, nós inclusive, a um sacerdócio real. Está sujeitando a Cristo. Abraão, que não pôde contemplar Jesus, se prostrou a ele, se rendeu a ele. Abraão, o pai da fé. Fé, o trecho mais familiar em Hebreus, como se sabe, é o capítulo 11, que ao recorrer às ilustrações extraídas do Antigo Testamento, demonstra sentido e progresso da fé. Este livro, pelos seus avisos, exortações e galeria de exemplos, procura mostrar no que consiste a fé, como funciona e os resultados que alcança. Junto a Romanos e Gálatas, Hebreus constitui uma trilogia que explica o âmago e a essência da vida cristã de fé. Desde o capítulo 10:32, apresenta os fundamentos dos salvos que perseveraram na fé, tendo a replicação de Abacuque e Romanos, mas o justo viverá pela fé. 10:38a. A partir do capítulo 11, a natureza, a essência e sentido da fé passam a ser fundamentados neste que é um dos textos mais profundos de toda a Escritura e avança ainda pelos primeiros heróis anteriores à promessa a Abraão. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e recompensa todos quantos se consagram a ele. Hebreus 11:6. Heróis da fé. Iniciando nos primórdios desde Abraão e os descendentes adâmicos até o pregoeiro Noé, avança por Abraão e os patriarcas, Moisés e o surgimento da lei, pelos juízes, reis, sacerdotes e profetas, usando toda sorte de exemplos milenares das obras da fé pela história, saga e construção do Israel da esperança no Senhor. Chegando a Cristo e a pessoa de Jesus como o maior exemplo da fé e testemunhos e sua verdadeira condição de autor e consumador da fé e o preço que só pode ser pago pela crença de que, por meio de seu sacrifício substitutivo, possamos ser chamados filhos de Deus. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Hebreus 11:36. E tomaram Isaías, filho de Amós, e o cortaram ao meio com uma serra de madeira. E, enquanto Isaías estava sendo serrado ao meio, não chorou nem gritou, mas sua boca falou por meio do Espírito Santo até que fosse serrado ao meio. Martírio e ascensão de Isaías 5, de 1-16, um excerto, um livro apócrifo, mas é um livro que traz o post-mortem de Isaías.
tão importante quanto sabermos que o sol nasceu hoje. Conclusão: abordar o Novo Testamento, as boas novas de Jesus Cristo por meio de seus evangelhos e consequentes cartas, escritos e textos produzidos por seu colégio apostólico e gerações subsequentes, sem a existência de Hebreus, seria delegar à posteridade falhas em transmitir a mensagem do Senhor. Hebreus, ou melhor, aos Hebreus, como surge pela primeira vez, tem a função primária de ser o elemento teológico de ligação entre as diversas linhas doutrinárias e culmina na pessoa de Cristo e parte dos mistérios que somente o estudo meticuloso, sistemático e contemplativo da palavra de Deus pode proporcionar. Tal como a figura secundária do livro, Melquisedeque não possui origem, destino, filiação e também uma classificação textual consolidada, mas como poder avançar sobre a temática da fé e da sua obra do Senhor sem este estudo, pela minha compreensão. O estudo é pela minha compreensão, a característica textual. Mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, 2c. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Graças a Deus por uma palavra tão abençoada. Amém. Vamos ouvir um louvor e logo após já retornamos. Você que me pediu oração, pode estar pedindo sua oração pelo WhatsApp 94046 8472 e também pelo telefone fixo 4203 4009 ou pelo comentário aqui da live pelo Facebook. Que Deus abençoe. Vamos ouvir um louvor e já voltamos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Já voltamos. Suas considerações, evangelista? Não, é isso, irmãos. Vamos passar o ano com responsabilidades, sabendo que esse é um vínculo que Deus deu aos homens para que os homens tenham uma linha de ação. Para Deus não há ano novo, não há Natal, não há... É um dia sobre o outro, entendeu? Ele é Senhor de tudo, tá bom? Então vamos manter a sobriedade, porque isso é um elemento do cristão. Amém. E os irmãos são nossos convidados para estar na Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, na rua Xingu, número 12, próximo da lotérica, para quem está aqui na redondeza dos bairros vizinhos, adjacentes. São Eduardo, Dom José, Santa Emília, Vazame, Jardim Novo Campo Limpo, rua Xingu, número 12. E também a igreja lá perto do centro do Embu, Jardim Silvia. Rua Santa Catarina, número 715, Altos do Jardim Silvia. Amém. Nós ficamos por aqui, um bom final de ano, e que Deus guarde a todos na sua graça, na sua paz. Um forte abraço a todos os irmãos.